Creed 3 é o melhor filme da trilogia Creed? Eu assisti ao filme e eu vou dar pra vocês a minha opinião com spoilers, mas antes segue a Next Level, segue a gente em todas as redes sociais, assina o nosso canal e já deixa like no vídeo. E eu sou muito fã da franquia Creed, mas eu fui ao cinema pensando em duas coisas: qual seria o impacto da ausência do Rocky Balboa nesse filme e quão bom seria o personagem do Jonathan Majors. Então essas eram as minhas duas grandes dúvidas indo ao cinema para assistir Creed 3. Sobre a ausência do Rock, o filme pela primeira vez conta uma história 100% focada no Adonis, ou seja, o filme não está amarrado com nenhuma história do passado, tanto quanto o passado do Rock, como o passado do Apollo, que é o pai do Adonis. Então a gente tem aqui uma história 100% focada no nosso personagem principal, que aqui é tratada como uma luta interna do Adonis contra o seu passado, mas também uma luta externa dele contra o passado, que no filme é representado pelo Damian Anderson, que é o melhor amigo do Adonis na infância, mas que acabou sendo preso por 18 anos. Então a gente tem esses conflitos tanto interno do personagem quanto externo. Então, como eu já falei que a trama é muito focada no Adonis, o Rock não fez falta nenhuma para a história. Inclusive, eu acho que o Rock nem combinaria tanto com a história que Creed 3 quer contar. O problema é que pro coração do filme, pra alma do filme, o Rocky Balboa faz muita falta. Nos dois primeiros, todas as trocas de olhares, todas as falas, todas as interações entre o Adonis e o Rock era um negócio de outro mundo, assim. Você sentia Você via os dois em tela e você já se emocionava, você já sentia, você já se arrepiava. E aqui isso faz muita falta. Mas o coração do filme não só perde na ausência do Rock, mas ele também perde na relação do Adonis com a sua esposa, com a Bianca e com a sua mãe. Porque nos dois primeiros filmes, a relação do personagem com essas duas outras personagens também eram maravilhosas. A relação do Adonis com a Bianca era muito boa. O Michael B. Jordan e a Tessa Thompson tinham uma química incrível. E aqui nesse terceiro filme é a pior, se a gente for pegar os 3 filmes do Creed. Aqui é onde a relação deles é mais sem graça e menos emocionante. E o mesmo vale pra mãe dele, que a mãe dele morre no filme e você não sente o impacto da morte dela. Pelo menos eu não senti o impacto da morte da mãe do Adonis, sendo que eu deveria sentir, porque no primeiro filme a gente vê ela assistindo ele lutar pela TV, no segundo filme a gente assiste ela vendo ele lutar ali e você, puta caraca, você sente uma adrenalina, uma tensão, uma química entre os dois personagens, mesmo eles estando longe. E aqui eles estão perto o tempo inteiro, ela morre e pouco faz, pouco fez. Enfim, aqui nesse filme nós temos uma nova integrante também da família Creed, que é a Mara, a filha do Adonis com a Bianca. E a relação dos dois é muito fofinha. A gente tem vários momentos legais, porque a gente vê que a criança já está querendo seguir os passos do pai dela, que ela quer virar ali uma lutadora de boxe. Só que para a história andar, a relação deles é nada mais do que uma coisa muito fofinha de ver na tela. Para a história, pro andamento da história, a parte que eu mais senti importância dessa relação pai e filha é porque, vendo a filha dele tendo problemas para demonstrar os sentimentos dela e querendo resolver algumas coisas na porradaria, a gente entende que o Adonis também é um personagem que não consegue demonstrar os seus sentimentos, entender os seus sentimentos e que sempre durante a sua vida resolveu tudo na porradaria. Só que nesse filme ele teria que aprender a demonstrar, controlar e extravasar os seus sentimentos. Então, isso que é algo que a gente vê na filha dele, a gente acaba vendo no pai e serve para a história colar um pouquinho. Então, respondendo a minha primeira dúvida, para a trama da história, o Rocky Balboa não faz falta, até porque a história foi escrita para o Rocky nem estar lá. Então, eles conseguiram fazer uma historinha ali que você fala, ah, beleza, o Rocky não tá aqui, mas ele nem combinava com isso que eles estão querendo contar. Agora, pro coração do filme, como faz falta o Sylvester Stallone. Mas, tipo assim, faz muita falta. Bom, agora vamos falar aqui do personagem do Jonathan Majors, porque o personagem dele é o Damian Anderson, o melhor amigo de infância do Adonis, que acabou sendo preso após defender o Adonis em uma luta contra um cara que era de um orfanato que batia nos dois quando os dois eram criança. Então, em determinado momento da vida do Adonis, ele reencontra esse cara, agora mais velho, depois dele já ter sido adotado pela sua mãe adotiva, que era a esposa do Apollo. E quando ele reencontra esse cara, todos os fantasmas do seu passado vão à tona e ele acaba agredindo o cara, caindo na porrada com ele. Nisso, 2 amigos desse personagem que batia neles quando eles eram criança, que chama Leon, acabam entrando na briga e meio que fica um Adonis adolescente contra 3 personagens. Eis que aparece o Damian Anderson, que era o seu melhor amigo, e o personagem interpretado pelo Jonathan Majors, e ele defende o Adonis com uma arma. Então ele aponta a arma para todos os caras que estavam batendo no Adonis, e a polícia acaba chegando, e nisso o Damian e o Adonis fogem. Eles fogem da cena para tentar fugir da polícia.
O Adonis consegue fugir com sucesso e o Damian acaba sendo preso. Então o melhor amigo do Adonis foi preso para ajudar ele, apontando ali a arma. O problema é que o Damian fica preso 18 anos e o Adonis nunca foi procurar ele. E por outro lado, o Damian procurava o Adonis, mandando carta, contando como estava e querendo também receber informações de volta do Adonis. Só que a mãe do Adonis escondia essas cartas dele. Então na cabeça do Damian foram 18 anos, onde o Adonis simplesmente esqueceu que ele existia, esqueceu do melhor amigo dele, que foi preso defendendo o Adonis. Então vocês já entenderam um pouquinho da bagagem desse personagem por 18 anos. Outro problema também é que na época que os dois eram melhores amigos, o Damian era o lutador. Ele era o melhor prospecto de boxe ali da região e o Adonis era meio que o ajudante dele. Então imagina, o Damian tá preso quando ele descobre e vê que o Adonis cresceu, virou um cara de sucesso no boxe e ele tá ali preso. Então na cabeça dele, o Adonis está vivendo a vida que ele deveria estar vivendo enquanto ele tá ali preso e o Adonis nem procura por ele. Então essa é a motivação do personagem. E você se apega com essa história, você fica comovido, porque todas as cenas deles crianças, o Damian, ao mesmo tempo que ele era um cara mais parrudo, ele era muito carinhoso com o Adonis. Então você sente um carinho por esse personagem também. E a relação dos dois é construída depois que o Damian sai da prisão, procura pelo Adonis. E ele demonstra em alguns momentos dos verdadeiros sentimentos dele. Em pequenas falas, quando ele está conversando com o Adonis, você consegue entender que esse cara, que ele não é 100% bonzinho, que ele tem algumas coisas meio duvidosas ali. Mas tudo isso vai até o meio do filme, quando o Adonis consegue dar uma oportunidade para o Damian, porque ao mesmo tempo que você tá vendo que o Damian é um cara que não é confiável, o Adonis quer meio que fazer as pazes com o amigo, dar pro amigo que foi tirado dele. Então ele consegue uma oportunidade numa luta profissional pro Damian já chegar a lutar contra o campeão e, se ganhar a luta ali, ser o campeão. Então é uma coisa bem fictícia. Enfim, o Damian vai lá, luta contra o atual campeão da categoria, que é um boxeador que o Adonis é o empresário dele. E o Duke, que é o treinador do Adonis, é o treinador desse cara aqui. Então o Adonis consegue essa oportunidade para o Damian lutar e o Damian ganha, se tornando assim o campeão com apenas uma luta profissional. O problema é que no momento que o Damian se torna o campeão, todo o carinho que eu tinha pelo personagem foi por água abaixo, porque é nesse momento que ele decide, sabe todos aqueles sentimentos que eu falei que você percebia em pequenas falas dele? Ele decide extrapolar, jogar tudo isso no ventilador e ele assume simplesmente um papel de vilão das 9. Ele simplesmente fala, não, essa é a minha intenção, eu não tava nem aí pra você, eu procurei você atrás de interesse, eu manipulei tudo pra eu chegar onde eu tô, e foda-se vocês. Então é aí que o Adonis precisa sair da sua aposentadoria, porque ele já estava 3 anos aposentado, sendo empresário de novos atletas, de novos boxeadores, e ele precisa sair da aposentadoria para lutar contra o seu melhor amigo. E é aí que nós chegamos na luta final. A luta final, esse daqui, aliás, esqueci de mencionar, é o primeiro trabalho do Michael B. Jordan como diretor. E a luta final é muito inovadora em alguns aspectos. Tem uma cena que a galera fala que é uma cena de anime, e realmente ela é uma cena de anime. Eu vi uma entrevista do Jonathan Majors falando que o Michael B. Jordan fez ele assistir a luta do Kakashi contra o Obito para esse filme, e tudo faz sentido depois que você assiste o filme. Então era uma cena muito inovadora, que muita gente amou. Inclusive eu até gostei da luta final, mas eu ainda prefiro a forma como elas eram feitas nos outros filmes da franquia Creed. Porque nos outros filmes, em todos os momentos, a gente tinha aquela tensão, os lutadores lutando, e a gente conseguia ver a reação dos comentaristas, dos familiares, da plateia. E aqui nesse filme, por alguns momentos, a gente fica num mundo onde só existem os dois personagens. E é uma cena muito bem dirigida, uma cena muito gostosa de assistir. Só que pelo menos não era a experiência que eu tava buscando no filme, sabe? Eu tava buscando literalmente a mesma fórmula dos outros, a mesma pegada, e aqui eles não me deram isso, eles me deram algo inovador. Não tô reclamando de barriga cheia, foi uma luta legal de assistir, mas que não teve o mesmo impacto das lutas anteriores. E isso não só no filme, na luta final desse filme, mas em todas as lutas. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho, Creed 1. No filme a gente tem aquela primeira luta que o Adonis aposta o carro dele, perde fácil do cara que era o campeão na época. Depois ele vai para Filadélfia, tem aquela luta sensacional dele ganhando do campeão lá, do lutador que não era um cara tão pica, mas que era o Bam ali da região. Que é uma luta muito, muito boa. É a primeira prova de que o Adonis não é só um cara com o sobrenome Creed. E depois a gente tem aquela luta final, que é o Adonis precisando provar para o mundo inteiro
que ele é muito mais do que seu sobrenome, que ele é um lutador e que ele merecia estar ali. Mesmo ele perdendo, aquela luta é magnífica, você sente o impacto, você fica ansioso assistindo ela, é um negócio assim, surreal. Então as 3 lutas de Creed 1 têm impacto na história e você curte. Pra Creed 2, a gente tem aquela luta do meio do filme, que é a primeira luta do Adonis Creed contra o Victor Drago, em que o Adonis simplesmente toma uma sova do cara. Ele acaba não perdendo a luta porque o Drago aplica um golpe baixo nele, mas o Adonis ia perder aquela luta. Ele tomou uma surra, ele ficou psicologicamente e fisicamente destruído contra o filho do cara que matou o pai dele. Então, naquele momento, ele tinha não só estragado o seu legado, colocado em dúvida o seu legado, mas tinha acrescentado uma camada extra no legado do pai dele contra o Ivan Drago, que a gente conheceu nos filmes do Rocky. E depois a gente vai para aquela luta final, onde o Adonis precisa recuperar sua honra, sair do buraco, do maior buraco que ele podia estar, e lutar contra o Drago. E aquela luta é magnífica, magnífica. Tu fica com uma tensão. Quando o Adonis ganha aquilo, parecia um gol do meu time, é um negócio foda. E aqui em Creed 3 a gente tem no começo do filme uma luta do Adonis contra aquele mesmo cara que ele apostou o carro dele no primeiro filme, que era o campeão, onde o Adonis já está em um outro nível e o cara também já está mais em final de carreira, que o Adonis simplesmente começa apanhando de propósito e depois ganha do cara com uma facilidade tremenda. Tem alguns momentos legais de direção do Michael B. Jordan, inclusive, que é muito legal de assistir essa luta, só que ela tem 0 impacto, você não sente nada vendo ela. Mas pro meio do filme a gente tem a luta do Damian Anderson contra o campeão, aquela luta que eu mencionei pra vocês, que o Adonis consegue colocar o Damian ali pra lutar e conseguir o título. E essa luta também é uma luta meio que sem impacto. O Damian é um cara que não tem noção muito das regras, um porradeiro, ficou 18 anos preso, é uma besta enjaulada. E ele aplica alguns golpes sujos, acaba vencendo do cara e vira e se torna o vilão da história. E pra luta final a gente tinha simplesmente o Adonis, que saiu da aposentadoria, que teve aquela cena de motivação dele voltando a treinar, que eu achei a pior dos 3 filmes do Rocky, porque não tem o Rocky, né? Essa cena de preparação dele indo pra luta sem o Rocky, puta que tristeza. Enfim, a terceira luta é basicamente o Adonis tendo que lutar contra um monstro que ele mesmo criou. Porque se o Damian tá ali naquela posição, foi porque o Adonis deu a chance pra ele no presente, mas pelas atitudes do Adonis no passado. Então, putz, eu não senti o impacto, aquela adrenalina em nenhuma dessas lutas, sabe? Putz, eu queria ter sentido mais impacto na luta final. Como eu falei, ela é bonita de assistir em alguns momentos, mas ela inova tanto que tira as coisas que eu gostava nas outras lutas, que era aquela reação, aquela tensão dos comentaristas falando, da galera, da reação dos familiares. Enfim, eu já sabia que o Adonis ia ganhar a luta, obviamente, mas eu queria ter gostado mais dessa luta. Inclusive, então, para fechar, como eu comecei o vídeo, Creed 3 é o melhor filme da franquia Creed? Não. Inclusive, na minha opinião, ele é o pior filme. A gente perde muito em coração, porque os 2 primeiros filmes do Creed eram sobre coração, era sobre as relações do Adonis, e aqui eu simplesmente não gostei desse núcleo de relações. O personagem do Jonathan Majors é um personagem muito mediano quando o assunto é roteiro, mas ele é carregado como impacto na tela, então ele ainda tem impacto durante todo o filme, porque a atuação do Jonathan Majors é de outro mundo. Então ele pegou um personagem fraco, mais uma vez, e fez o personagem ser interessante na tela pela atuação dele. E é isso, Creed 3 é o pior filme da franquia Creed, mas não é pelo fato do filme ser ruim. Ele ainda é uma experiência que vale muito a pena ir ao cinema assistir, só que ele é o pior porque os 2 primeiros filmes eram muito, muito bons. Então é isso, essa é a minha opinião sobre Creed 3. Tem muita coisa boa, muita coisa inovadora. O Michael B. Jordan fez um ótimo trabalho como diretor, mas a história do filme é a mais fraquinha. Enfim, comenta aqui a sua opinião também, deixa seu like e se inscreva no canal Next Level. E voltando rapidinho no Next Level Versus que eu fiz essa semana passada, sobre Creed contra Rocky Balboa, se tem alguma coisa aqui nesse filme que colocaria o Adonis Creed no mesmo patamar do Rocky quando o assunto é lutador, eu acho que não. Eles aposentam o Adonis muito rápido no filme, depois ele tem que voltar da aposentadoria por um motivo meio xoxolento, daí ele tá lutando contra um cara que é um cara com ódio, com raiva, mas que tá longe de ser um lutador profissional, é um cara que era bom quando pequeno, que passou 18 anos preso, mas não tem um impacto tão grande assim, então eu ainda acho que o Adonis tem
coisas a fazer para chegar no nível do Rock. Eu acho que eles aposentaram o Adonis muito cedo. Os filmes passa muito tempo entre um filme e o outro, assim. Quando a gente vai ver, ele já tá aposentado. Agora ele voltou. Creed 4 tem história para acontecer, mas vão tirar ele da aposentadoria de novo. Qual vai ser o motivo para tirar ele da aposentadoria? Vão desenterrar outro fantasma do passado dele? Que inclusive isso é uma crítica também que eu acabei não mencionando. Nos 2 primeiros filmes, ele parecia um cara que viveu uma vida muito legal. Depois que ele sai do orfanato ali, da prisão juvenil, que ele é adotado pela ex-esposa do Apollo, ele parece ser um cara que viveu uma vida legal. Agora, do nada, coloca a gente num contexto que nunca foi mencionado e nunca aparentou ser, e traz esse personagem de volta do passado. Como vai ser a história de Creed 4? Eu acho que vai ter, porque esse filme tá fazendo muito dinheiro e porque o Michael B. Jordan ama o personagem, ama a franquia. Tô ansioso para os próximos capítulos e quero saber muito a sua opinião sobre o futuro e sobre o filme Creed 3. Comenta aqui embaixo e muito obrigado pela sua atenção.